tal uma tarifa nacional para água? Isso mesmo, para o consumo de água, com desconto para quem economiza. O deputado Pedro Campos assumiu a relatoria no plenário da Câmara do projeto que pretende nacionalizar a tarifa social da água. O texto segue em regime de urgência e é sobre a proposta que eu converso com o parlamentar. Deputado, seja bem-vindo de novo ao Palavra Aberta com um novo look. Gostei. E foi ideia do Carnaval ou vai ser permanente? Foi uma ideia do Carnaval. Uma pergunta que não quer calar. Foi uma ideia do Carnaval. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez. Foi uma ideia no Carnaval. O prefeito da cidade do Recife, João Campos, meu irmão, aderiu, abraçou essa questão que é muito vinculado no Recife ao movimento do Brega Funk, um movimento muito vinculado às periferias. E eu também entrei nessa onda. Esse carnaval, inclusive, foi um carnaval muito do brega lá em Pernambuco, porque a quarta-feira de cinzas foi no dia do nascimento de Reginaldo Rossi, que é um grande ícone do brega. Inclusive, é o dia que a gente está propondo aqui ser o Dia Nacional do Brega. E em relação a essa questão da tarifa social da água, é uma luta que, desde o primeiro dia do mandato, a gente abraçou aqui em Brasília. Eu sou engenheiro civil de formação, concursado da empresa de saneamento do estado de Pernambuco, e vi de perto a realidade da dificuldade do acesso à água, que hoje no Brasil são cerca de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, e também a dificuldade daqueles que têm acesso à água de pagar a sua conta de água. Existe a política da tarifa social de energia no Brasil, que é nacionalizada, e a política da tarifa social de água, ela é estadualizada. Vários estados, a maior parte deles, têm política de tarifa social de água, mas ela esbarra num certo problema, que é o que a gente quer enfrentar com a relatoria que eu assumi desse projeto de lei que hoje está no plenário. Ela não consegue chegar a todo mundo que precisa. Você tem na tarifa social de energia cerca de 12 milhões de residências no país que têm acesso a esse direito da tarifa social de energia. E na água esse número cai para cerca de 3 milhões. E cai de uma maneira muito injusta, porque é exatamente nos estados do norte e do nordeste brasileiro, onde você tem mais dificuldade do acesso à água, que você tem menos pessoas que estão acessando uma água com tarifa social. Apenas 5% dos clientes, de 5% a 10% dos clientes da região norte e nordeste, na água, eles estão na tarifa social. Quando você vai para a energia, é cerca de 20%. Então, é mais ou menos essa correção que precisa ser feita, adotar um modelo exitoso, que é o modelo da energia, que é nacional, da tarifa social para a água, e com isso a gente conseguir dar um pulo aí para cerca de 10 milhões de famílias que poderão ter acesso à água e pagar um preço mais barato por isso. O senhor mencionou o Nordeste, que é onde a gente tem um IDH baixo. Como é que fica a questão realmente prática? A ideia é maravilhosa, mas e a questão prática de instalar medidores? Porque muitas residências são humildes. Hoje a gente tem um desafio que vai para além do medidor. Hoje é o desafio que a gente brinca, que é o desafio do cano. É chegar à infraestrutura, à água. Então, desses 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água, boa parte deles estão no norte e no nordeste do Brasil e principalmente nas áreas rurais. Dentro das áreas urbanas, você chega a ter cobertura próximo de 90% de cobertura. Quando você chega nas áreas rurais, essa dificuldade se amplia. E qual é a lógica que a gente entende para a tarifa social de água e como é que ela pode ajudar nesse desafio? Porque ela cria o estímulo, da mesma forma como foi feito na energia, através de programas como Luz para Todos e da própria estrutura da tarifa social de energia, de que as empresas cheguem até essa pessoa. Porque muitas vezes, infelizmente, pela lógica da viabilidade econômica, a empresa não vê viabilidade em instalar toda a infraestrutura para levar água àquelas pessoas, porque vai levar água e a pessoa não vai ter condição de pagar. Então, com a tarifa social de energia, como é que funciona? Todo mundo aqui paga a sua conta de energia e dentro da conta de energia tem um encargo lá chamado CDE. Esse encargo, que é a conta de desenvolvimento do setor elétrico, ele arrecada por ano cerca de 30 bilhões de reais. Desses 30 bilhões, 5 bilhões são destinadas à tarifa social de energia. Então, quem não está na tarifa social paga a CDE, arrecada esses 5 bilhões e isso permite que a empresa dê o desconto e ela não deixa de receber nada. A empresa de energia, ela lhe dá o desconto da tarifa social de energia, mas ela não deixa de receber, ela recebe o recurso da CDE. Na água, a proposta que a gente está apresentando é nesse sentido, criar um fundo, que esse fundo vai poder equalizar essas questões regionais e a partir do momento
que eu estimulo, né, e que eu garanto que a empresa botando água naquele cidadão, que é um cidadão de baixa renda, que está no Cade Único, que aquele cidadão vai pagar um valor que caiba no bolso dele, que a empresa não vai deixar de ganhar dinheiro porque ela vai receber a complementação do fundo nacional. Então, para a empresa, ela vai ver aquele consumidor como um consumidor igual a qualquer outro que paga a sua conta de energia. Uma parte paga pelo fundo, a outra parte paga pelo consumidor. Então, você vai criar os incentivos e os estímulos necessários para que as empresas façam também esses investimentos e que a água chegue lá com o cano, com o medidor, com tudo que tem direito. Então, é essa visão. E essa visão, ela funcionou na energia. Você conseguiu vencer essa desigualdade regional que existe. E no saneamento, como o modelo de saneamento hoje no Brasil ainda é entre um municipalizado e estadualizado, você tem o direito é do município, mas na prática as companhias são estaduais. Quem é do Rio de Janeiro é a SEDAI. Quem é lá de Pernambuco é a Compesa, em São Paulo é a Sabesp, no Paraná é a Copasa, você tem as companhias estaduais. Esse modelo município-estado, ele não consegue vencer as desigualdades regionais do país. A Sabesp hoje presta um serviço que atende muito mais a população. Tem seus problemas? Tem, mas tem uma cobertura muito maior. No Paraná, por exemplo, a Copasa já está quase universalizando o esgotamento sanitário. Você chega lá no Nordeste, vai ter companhia com 30% de cobertura, 20% de cobertura de esgoto. Então, esse Fundo Nacional também vai ajudar a corrigir esse problema, que nos municípios e nos estados mais pobres, você não tem o recurso para fazer o investimento. Agora, para a gente deixar claro para o telespectador, existem duas propostas, né? Como o senhor estava falando, primeiro o desafio é chegar ao saneamento, quer dizer, pelo que eu estava vendo aqui, a água nem é direito fundamental e o senhor é relator de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para esse direito básico. E a outra questão que se sobrepõe a essa, então, é a tarifa nacional, que é um projeto de lei. Exatamente. Eu gosto de dizer que é o seguinte, uma é a questão filosófica da garantia do direito, né, e da formalização desse direito na Constituição, que é importante. E a tarifa social é um mecanismo prático para a gente fazer esse direito chegar até a vida das pessoas, e a melhor forma de conseguir fazer isso é investimento público associado com incentivo econômico, que seria a tarifa social, para chegar nessas pessoas. E o outro é a PEC 6, que é você escrever na Constituição, depois de 35 anos, que o acesso à água potável é um direito fundamental da população. Deixa eu ver de que ano que é essa PEC, de 2021? Exatamente, ela vem do Senado, né? Ela tem diversos apensados a ela. Ela foi uma discussão do Senado, o texto principal foi discutido no Senado. É um texto muito bom, que traz exatamente essa questão do acesso à água potável. É importante frisar essa questão do acesso à água potável, porque você chega em algumas regiões, por exemplo, no norte do país, às vezes tem pessoas que vivem à margem de um rio, como o Rio Amazonas, como o Rio Negro, e mesmo estando à margem do rio, não tem acesso à água potável, porque de alguma forma aquela água... Sim, desculpa, eu perguntei pelo ano exatamente porque é inacreditável. Por que nenhuma proposta foi feita muito antes disso, colocando a água como direito fundamental? Esse é um desafio, eu acredito, da própria Constituição política do Brasil. A dificuldade de você ver pessoas que passam por esses problemas, que são problemas, como eu disse, 35 milhões de brasileiros. Mas tenho certeza que desses 35 milhões de brasileiros, nenhum está hoje deputado federal. Quem está hoje deputado federal não passa por esse problema de ter falta de água na sua casa. E esse é o nosso desafio enquanto parlamentar, de poder estar próximo da população, representando não apenas a nós mesmos, mas representando aquelas pessoas que passam por esse problema hoje e trazer esse questionamento. Eu acho que isso é um dos problemas de por que esse tema até hoje não entrou na Constituição. É a dificuldade do distanciamento que muitas vezes há da população e dos problemas reais do parlamento. E o outro ponto também que eu acredito, aí fazendo até um meia-culpa de tudo que aconteceu da Constituinte até aqui, é porque é uma coisa tão óbvia, né, na nossa cabeça, de que o direito à água é um direito fundamental, que às vezes as coisas óbvias precisam ser ditas e afirmadas e por vezes não são. Hoje, explicitamente na Constituição, enquanto direito fundamental, você não tem essa questão do direito ao acesso à água potável. A gente acha que é um passo importante, bota visibilidade neste problema e ajuda a gente ir para soluções práticas, como é o caso da tarifa social
da água para conseguir resolver isso, como foi a discussão do marco de saneamento e outras questões. Da PEC e do A PEC PL. foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, a gente aprovou todos os textos que estavam lá pensados e agora precisa ser instalada uma comissão especial. Essa comissão especial vai debater o texto principal e os demais textos, chegar numa posição final. Eu acredito que o texto principal que veio do Senado já é um texto muito bom, pronto, né, para ser colocado, coloca dentro dos direitos fundamentais, lá nos primeiros artigos da Constituição, e inclui um inciso exatamente da garantia do direito à água potável. E aí, passando na comissão especial, passando pela Câmara dos Deputados, como é um texto que já foi aprovado no Senado, iria para promulgação pelo presidente. E o seu projeto? O da tarifa social de água, ele está hoje no plenário, foi aprovada a urgência no ano passado, e a gente tem feito um diálogo muito forte com o setor de saneamento, tanto as empresas estaduais de saneamento como as concessionárias privadas do setor, e também com o governo federal, para poder chegar numa formatação de texto que tenha essa viabilidade de ser aprovado na Câmara e de ser implementado na vida das pessoas. O grande desafio é sempre o orçamento, né? Diferente do setor elétrico. O setor elétrico é um setor que tem o domínio da prestação pelo governo federal, então toda essa questão tarifária, o governo federal tem uma autonomia muito maior através da agência, da ANEEL. O setor de saneamento não, ele é um setor, como eu disse, ele é uma concessão municipal e, por vezes, executado pelos estados. Então, tem uma dificuldade de você criar, como foi o caso da CDE, criar um instrumento tarifário para isso. Então, precisaria muito provavelmente de recursos do Orçamento Geral da União ou de outras fontes de recursos para poder iniciar a criação desse fundo. Esse fundo a gente estima, né, o de energia, como eu disse... Só para a gente concluir rapidamente que o nosso tempo está acabando. O de energia dá cerca de 5 bilhões por ano. Esse fundo para a água, a gente imagina que vai ser algo entre 2 e 4 bilhões de reais, que seriam suficientes para dar esse primeiro incentivo, e precisaria de um esforço do governo federal de entender que é importante esse modelo de incentivo e de garantir recursos do Orçamento Geral da União para capitalizar esse fundo. Parabéns pela iniciativa, boa sorte e vamos colocar água na casa de todo mundo, né? É o básico para que a gente possa viver, para que a gente não possa contrair doenças. Muito obrigada. Com certeza, água é vida, água é saúde, e eu tenho certeza que essa luta da PEC e da tarifa social vai ajudar sim a levar água para a torneira da casa das pessoas. Essa é a nossa luta aqui em Brasília. Obrigada, volte sempre, deputado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Pedro Campos sobre uma garantia fundamental do ser humano, mas que ainda não está na Constituição, e sobre a tarifa social nacional da água. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Palavra Aberta.